Vamos atrás de cada pessoa que espalhar isso até a última. O regime de Teherã tentou de tudo para parar a guerra civil que eclodiu em todo o país. Eles tentaram cegar o mundo e ensurdecer o povo com um apagão de eletricidade e internet de 100 horas. O regime pensou que poderia limpar as ruas com sangue e trancar as pessoas em suas casas, mas estavam errados. Porque desta vez o pânico estava no palácio. O caos não estava nas ruas, mas nos próprios quartos dos generais. Agora, este vai ser um tópico controverso e eu não me importo se o YouTube não o promover. Vou expor a verdade de qualquer maneira. Tópicos controversos como este acabam sendo suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você força o algoritmo a promovê-lo clicando no botão de curtir. Obrigado. Dados oficiais dizem 646 mortos, mas dados criptografados do Starlink do campo e relatórios locais gritam que o número real excede 3.000. E o procurador de Khamenei cometeu aquele erro fatal. Vamos enforcar todos. Essa ameaça provocou raiva, não medo. Enquanto os oficiais do regime ameaçavam, vamos pegar todos. Vamos atrás de cada pessoa que espalhar isso, até a última. O Shah Reza Pahlavi emitiu a ordem que mudou tudo, pois cortar comunicações deve ser considerado um alvo legítimo. Naquele momento, a equação mudou nas ruas. As pessoas pararam de fugir. Quando o regime puxou o gatilho, a resposta não veio na próxima semana ou amanhã. A vingança foi instantânea. Os generais do regime foram diretamente caçados pelo povo. Isto não é um protesto. Isto é um colapso do regime 2.0. Generais estão fugindo, delegacias estão queimando e o povo está tomando o controle do país. Então, como começou essa caça inacreditável aos generais do IRGC? Ao examinar os aspectos técnicos e de inteligência dos eventos, esses assassinatos não são atos aleatórios de raiva pública. Estamos enfrentando uma operação sistemática de decapitação apoiada por dados de inteligência de fonte aberta e redes locais. O primeiro passo é localizar as casas dos comandantes da Guarda Revolucionária e dos altos funcionários que deram ordens para disparar contra civis. Rua por rua, avenida por avenida, as casas dos membros do IRGC e das figuras políticas de alto escalão de Teherã estão sendo revistadas. Uma vez que o endereço é identificado, um X vermelho é pintado nas portas e paredes. Este era um sinal de alvo para os combatentes da resistência no terreno. O primeiro nome a encontrar este símbolo foi o Major-General Javad Khoshavaz, na cidade de Mashhad, uma figura-chave no regime que não só combate as drogas, mas também gerencia os mecanismos de lavagem de dinheiro e repressão. O plano de movimento de Javad Khoshavaz e a rota supostamente segura foram rastreados pelas redes de resistência no terreno em questão de segundos. Tecnicamente, isso aponta para um vazamento massivo na rede de inteligência do regime. Identificar o elo fraco no comboio de segurança de um general é quase impossível sem inteligência vazada de dentro. No entanto, Javad foi neutralizado em um ataque ligado aos rebeldes. Essas ações revelam claramente como os escudos protetores de mais alto nível do regime foram rompidos em um de seus bastiões ideológicos. Com a confirmação da morte do general, uma das artérias logísticas e financeiras do IRGC, em Mashhad, está oficialmente extinta. O que aconteceu em Ilam foi além de uma vingança tática. Oficiais do regime foram perseguidos até suas áreas mais seguras. O coronel Mahdi Rahimi, que ordenou o tiroteio de 10 manifestantes em Malik Shahi no dia 3 de janeiro, foi seguido até sua casa pelos manifestantes sobreviventes. O que é impressionante aqui é que as pessoas não estão mais satisfeitas apenas em montar barricadas nas ruas, mas estão realizando assassinatos direcionados. A identificação da residência segura de Rahimi e seu alvo é a indicação mais concreta de como a disciplina e o moral dentro do IRGC foram destruídos. O regime está tentando encobrir essas perdas, recorrendo a várias mentiras tragicômicas e implementando um apagão técnico. No entanto, dados de satélite e vídeos civis vazados confirmam que os escritórios e casas do general foram alvos de explosivos profissionais ou armas de fogo a curta distância. Esta situação destrói a aura de invulnerabilidade do regime, ao mesmo tempo que devasta a crença dos soldados de baixa patente em proteger seus comandantes. Os soldados estão começando a se afastar da cadeia de comando, sabendo que amanhã pode ser a vez deles. E quanto à força policial iraniana, eles também estão entre aqueles que aguardam sua vez. Todas as delegacias, centros de detenção e escritórios de polícia no Irã são alvos.
Com a mensagem do chá, os manifestantes pela liberdade têm se concentrado recentemente, em particular, nas delegacias de polícia. O ataque à delegacia na cidade de Babol é um exemplo disso. Em um ataque organizado ao prédio da polícia local de crimes, portas foram arrombadas e dezenas de prisioneiros políticos e jovens manifestantes foram libertados. O incêndio do edifício após o ataque mostra que o aparato estatal de punição e prisão foi completamente desativado naquela área. A queima da delegacia de polícia não é apenas a perda de um monte de concreto, mas a destruição do mecanismo de segurança local do regime. As ruas de Ramadã foram transformadas em zonas liberadas com barricadas. O uso de símbolos e bandeiras da era pré-revolucionária prova que o povo não está apenas contra o regime, mas também unido em torno de uma identidade alternativa. As barricadas não são apenas barreiras físicas, mas também se tornaram amortecedores estratégicos, impedindo que os veículos de propaganda e logística do regime entrem nessas áreas. As forças do regime se recusam a entrar nessas áreas para evitar colocar suas vidas em risco. Esta é a indicação mais clara da impotência e desintegração do exército. Em última análise, esta série de assassinatos e invasões prova que o IRGC foi infiltrado até o seu núcleo. Cada ruptura na cadeia de comando derruba as chances de sobrevivência do regime como um dominó. À medida que os generais são eliminados um por um, o regime de Khamenei perde sua profundidade estratégica e é substituído por um caos total. Nem as ameaças do chefe de polícia, nem os apagões da internet podem mais esconder a verdade. O regime iraniano está apodrecendo por dentro e sendo destruído por golpes externos. Entre todos esses desenvolvimentos, o detalhe que Khamenei provavelmente mais teme é a possível retirada do IRGC do comando. Essas unidades militares são cruciais para a continuação do regime de Teherã. No entanto, o alvo nos generais do regime causou uma paralisia estrutural na arquitetura de segurança do Irã, que vai muito além de um choque momentâneo. Criado por esta situação é o completo desaparecimento do senso de confiança e lealdade dentro do IRGC. A maior força de um exército é a crença dos seus soldados nos seus comandantes e a confiança na sua invulnerabilidade. No entanto, o ataque a figuras como Keshavars e Rahimi nos seus próprios redutos espalhou a pergunta: se os generais não podem ser protegidos, como podemos nós ser protegidos? Como uma epidemia entre os soldados de patente inferior. Esta guerra psicológica teve um efeito devastador na base mais leal do regime, os guardas revolucionários, IRGC, e as milícias Basij. A tática de marcar casas trouxe esse medo para um nível individual. Os manifestantes começaram a identificar as casas dos comandantes do IRGC e dos apparatchiks do regime, colocando marcas em suas portas. Esse colapso psicológico tem o potencial de causar uma rebelião que poderia levar até as forças de milícia mais leais do regime a depor as armas ou mudar de lado. A segunda grande onda é o impacto devastador do regime na economia paralela. Os generais do IRGC não são apenas figuras militares, mas também líderes de uma enorme rede de corrupção que controla metade da economia do Irã. A purga de figuras como Keshavars, que gerenciava o comércio de substâncias proibidas, contrabando de petróleo e lavagem de dinheiro, está levando ao fechamento das torneiras de dinheiro que financiam as milícias do regime e operações estrangeiras. Quando o fluxo de dinheiro para, a lealdade de milícias como o Basij ou aliados como o Hezbollah evaporará rapidamente, pois a ideologia sempre sucumbe a salários não pagos. Em terceiro lugar, a ofensiva do povo e a invasão das delegacias de polícia destruíram o princípio da dissuasão, a função mais fundamental do Estado. O incêndio da delegacia de polícia em Babol e a libertação dos prisioneiros é uma declaração de que o povo não teme mais o regime. Pelo contrário, o regime teme o povo. Esta situação cria um modelo de sucesso para manifestantes em outras cidades. Ou seja, um ataque a uma delegacia em um lugar cria um efeito dominó que encoraja os combatentes da resistência em outras cidades a tomarem medidas mais radicais. As declarações ameaçadoras do chefe de polícia do regime, iremos até o fim, vamos pegá-los todos, são um grito de impotência que é diametralmente oposto à realidade no terreno. Uma vez que o muro do medo é quebrado, a autoridade necessária para reconstruí-lo desaparece. Hoje, nas ruas do Irã, a polícia é a caçada, não os caçadores. Esta mudança no equilíbrio de poder mostra que um limiar irreversível foi cruzado na psique social. O medo mudou. Não são mais os dissidentes nas celas que estão tremendo, mas as elites nos palácios. Além de tudo isso, devemos acrescentar os vários fatores que parecem ter atado as mãos de Khamenei.
Em primeiro lugar, está a mudança de legitimidade que veio com a declaração de uma nova fase pelo príncipe herdeiro Reza Pahlavi. A designação de Pahlavi das ferramentas de propaganda e comunicação do regime como alvos legítimos deu aos manifestantes nas ruas não apenas um alvo, mas também uma visão política. Isso é indicativo de como uma revolta popular comum evoluiu para um movimento revolucionário organizado. As bandeiras da velha era tremulando em Hamadan mostram que a hegemonia ideológica de 40 anos do regime colapsou e uma nova ordem foi estabelecida nas mentes do povo. O silêncio do exército e a falha em intervir diante deste caos mostram que a última linha de defesa do regime também está se rompendo. A tensão histórica entre a Guarda Revolucionária e o exército está agindo contra o regime neste momento de crise. A recusa dos soldados em disparar contra o povo que atirou em seus comandantes é prova de que a cadeia de comando do regime não está funcionando no terreno. Essa impotência está fazendo com que Khamenei e a elite ao seu redor se sintam completamente isolados e encurralados. Quando não há mais uma força leal para protegê-los do lado de fora, seus abrigos deixam de ser um último refúgio e se tornam prisões. Esse colapso interno também tem um impacto nos aliados regionais. Se o Irã não pode proteger seus generais em suas próprias ruas, como pode apoiar o regime de Assad na Síria ou o Hezbollah no Líbano? Cada ação contra a estrutura militar do regime em Teherã é um efeito de estrangulamento para o eixo regional de resistência. À medida que os aliados veem a principal fonte secar, eles começarão a cuidar de si mesmos, levando ao colapso da influência geopolítica de décadas do Irã como um castelo de cartas. Na próxima fase, somos confrontados com a realidade de que a máquina de desinformação e propaganda do regime não está mais funcionando. As desculpas espalhadas pelo regime de Teherã já não ressoam com o povo. Pelo contrário, essas mentiras expõem o quanto o regime está em pânico. Na era da informação, a velocidade dos vídeos civis e da análise OSINT explodiu o mecanismo de censura estatal. Uma vez que a verdade vem à tona, a tentativa do regime de estabelecer autoridade permanecendo nas sombras apenas aumenta sua impotência. Este processo é o povo iraniano recuperando não apenas o regime, mas também seu próprio destino. Cada jovem resgatado em Babol, cada barricada erguida em Hamadan, prova que a liberdade não é um presente, mas um direito que deve ser conquistado. A queda dos generais intocáveis do regime quebrou a última corrente na mente do povo. Não há mais volta, pois o povo viu seu próprio poder e experimentou a fraqueza do regime em primeira mão. Este não é apenas o colapso físico de um regime, mas também seu colapso espiritual e histórico. Essas ações e a desintegração sistêmica que se desenrolam nas ruas do Irã são, de fato, o pior pesadelo de um clube de ditadores globais, tornando-se realidade. No tabuleiro estratégico, vemos que o regime de Khamenei enfrenta não apenas uma revolta popular, mas uma nova geração de modelo revolucionário que poderíamos chamar de doutrina de assassinato sem líder. Este modelo não requer um exército central. O povo paralisa o Estado, eliminando os comandantes locais do regime um por um através de inteligência digital e coordenação local. Esta é a mensagem mais clara e aterrorizante até agora para os Siloviki de Putin, os comissários do partido de Xi e os generais leais de Kim Jong-un. Suas muralhas de segurança agora são obsoletas diante da ira popular e da transparência da era digital. Este evento mostra como a versão iraniana do contrato social tácito que Putin fez com o povo russo foi rasgada. O regime de Khamenei prometeu segurança ao seu povo, mas sua incapacidade de proteger até mesmo seus próprios generais prova que a razão de ser do regime desapareceu. Estrategicamente, este é o colapso do Muro da Ilusão. O exemplo iraniano declara ao mundo inteiro quão frágil é a estabilidade baseada na autoridade, seja na Rússia ou na China. A autoridade de um regime é baseada no medo, e o povo iraniano eliminou esse medo ao visar os próprios generais. No plano geopolítico, a declaração de Pahlavi de um alvo legítimo está reescrevendo as regras da guerra assimétrica. Agora, não apenas quartéis ou instalações militares, mas também edifícios de propaganda que espalham as mentiras do regime e instituições que cortam a comunicação tornaram-se alvos. Isso visa neutralizar a maior arma do regime, o mecanismo de controle de informação, ao atacá-lo diretamente. Esta mudança estratégica é um golpe mortal no ponto mais fraco das ditaduras, sua capacidade de ocultar a verdade.
Além disso, o desmantelamento das redes de corrupção e substâncias ilícitas do general está paralisando a capacidade do regime de travar uma guerra híbrida em escala global. Quando as operações de lavagem de dinheiro do Irã forem cortadas, as estruturas das milícias regionais e as redes de propaganda internacional alimentadas por esse dinheiro também serão esmagadas uma a uma. Isso significa a evaporação da influência geopolítica do regime, não apenas em Teherã, mas em uma vasta geografia que se estende de Beirute a Damasco e de Bagdá a Sanaa. Para aliados como a Rússia e a China, o Irã não é mais um parceiro confiável, mas um navio afundando que precisa ser resgatado. Estrategicamente, o ponto mais crítico é a atitude de espera do exército iraniano durante este processo. Isso prova que a estrutura dual do exército dentro do regime, ou seja, o IRGC e o Artesh, tornou-se sua maior fraqueza. A falha do exército em intervir em um ambiente onde o povo está caçando generais pode ser um sinal de que o exército vê seu próprio futuro ao lado do povo. Se o exército mudar de lado, isso significaria não apenas uma mudança de governo, mas o desmantelamento radical da estrutura teocrática de 40 anos do Irã e o estabelecimento de uma identidade nacional em seu lugar. Em conclusão, a visão geral nos diz o seguinte: o que está acontecendo no Irã é o modelo mais sofisticado de aniquilação baseada no povo desenvolvido contra os regimes autoritários do século XXI. As patentes dos generais não são nada mais do que pedaços de metal diante da liberdade que o povo conquistou com tanto esforço. A contagem regressiva acabou para o regime de Khamenei. O processo de colapso começou. Esse tiro de advertência está ressoando não apenas em Teherã, mas também no Kremlin e em Pequim. Não há lugar seguro. A guerra chegou à sua casa e seus generais não podem mais protegê-lo. O fim do caminho está à vista para o regime de Khamenei. Teherã está caindo. Os generais estão caindo um por um. E o povo está recuperando sua liberdade roubada, arrancando as dragonas dos generais por si mesmos. Aquela delegacia em chamas em Babol não é apenas um monte de pedras, mas as cinzas de 40 anos de ditadura. A história registrará 2026 como aquele dia glorioso em que o medo mudou de lado no Irã e os caçadores se tornaram os caçados. O retorno de Pahlavi e os gritos de vitória do povo nas barricadas são prova de que a escuridão ominosa que havia descido sobre o Irã agora foi dissipada. O Irã está se libertando e este fogo de liberdade continuará a abalar os tronos dos tiranos ao redor do mundo.